aceitar o vosso convite e assim se proporcionar este tempinho, já me disseram que não pode ultrapassar uma hora de conversa, vamos dizer alguma coisa, e depois certamente poderemos conversar outras mais. Acerca deste tema que me deram e com o enunciado que está, jovens, ciência e igreja. Isto é um curso. São qualquer um destes itens, todos eles são complexos, não é? É complexo o item jovens, é complexo o item ciência e é complexo o item igreja. São três complexidades muito grandes. Vamos lá ver, pelo menos para adiantar alguma coisa. Antes de mais, o próprio conceito de jovens, para seguir a ordem que está. É um conceito que tem evoluído muito e hoje nem sabemos muito bem onde é que começa, porque já se antecipa para coisas que antes chamavam adolescência e já entra por aí dentro para coisas que antes chamava idade adulta e bem adulta. Não é? E bem adulta. Portanto, a juventude hoje é um conceito um pouco complexo e também tem a ver com a complexidade das aprendizagens, que hoje é muito maior do que foi noutras alturas. Isto é, na geração, não é preciso muito lá para trás, na geração do pai, que nasceu em 1901, o que havia a aprender era relativamente colocável ali até aos 12, 13, 14, 15 anos. Para aquela minoria, muito minoria, que ia para estudos universitários na população portuguesa no princípio do século XX, a coisa prolongava-se até aos 20, 20 e poucos, mas isso já era uma coisa excepcional. Portanto, para ser um industrial, para ser um comerciante, para ser um lavrador, para ser aquilo que eram as pessoas na generalidade da população portuguesa, a aprendizagem era uma coisa reduzidíssima. E por isso, uma vez tida, quem a tinha, a escolaridade, também só muito a pouco e pouco é que andou, não nos esqueçamos que 70% da população era analfabeta em Portugal quando foi a mudança de regime, da República, em 1910. O visto é muito limitado. Mas para aqueles que aprendiam, a aprendizagem era rápida. Também havia pouca coisa para ensinar e pouca coisa para aprender em relação àquilo que nós hoje temos em vista. Está claro, é tudo muito relativo. Já era muito mais do que tinha sido nos séculos antes, mas em relação ao que é hoje, não tem qualquer espécie de comparação. Isto é, a diferença entre o princípio do século XX e o princípio do século XIX em Portugal, em termos de aprendizagem, em termos de preenchimento disto que fazia a juventude, a meninice, também se dizia, e depois a juventude, ou a mocidade, como se dizia em Portugal até os anos 60, não se dizia juventude, dizia a mocidade. Não é? Era, digo eu, do princípio do século XX ao princípio do século XIX, apesar de tudo, pouco significativa em comparação com o que é do princípio do século XX para o princípio do século XXI. Não tem nada a ver, nada, nem em quantidade, nem em complexidade. Portanto, eu julgo os sociólogos que estudam estas coisas, mais em pormenor, que é a aprendizagem, o alargamento, o aprofundamento das aprendizagens que faz também com que a juventude, as decisões, enfim, as definições de vida e de carreira prolongam 20, 30, etc. Isto por um lado. No que diz respeito à ciência, também as coisas mudaram muito, mas muitíssimo. E aqui ficamos num espaço muito limitadozinho entre a Europa, a América do Norte e alguma América Latina e ponto final e parágrafo. Ou seja, num cantinho do mundo. Ficamos num cantinho do mundo. Mas aqui neste cantinho do mundo, que é aquele que nos diz mais diretamente respeito, também há 200 anos para cá, não vale a pena ir mais atrás, também ciência significa coisas muito díspares. Como os meus amigos sabem, é uma aventura europeia, basicamente, a partir do século XV, XVI. É uma aventura em que nós, portugueses, tivemos um papel fundamental. Porque foi, enfim, a descoberta do mundo que nós protagonizámos nessa primeira fase, e quase obrigatoriamente protagonizaríamos, porque nós somos o cantinho da Europa que está virado para os outros continentes, para os que eles já conheciam, que era só a África do Norte, e para os que eles não conheciam. Não fazia ideia nenhuma que havia ali aquilo que o Camões chamou a quarta parte nova, que nós chamamos hoje a América, não fazia ideia nenhuma que tal coisa existisse. Não? A variedade da terra, a variedade dos climas, a variedade das raças, a variedade dos usos, a variedade dos costumes, de tudo, que não cabia naqueles antigos compêndios e acervos de conhecimento, mais ou menos conservados desde o tempo dos gregos
e depois transmitidos, mais ou menos transmitidos, pelos árabes que ocuparam grande parte do antigo mundo helenístico, depois sobreviventes na Idade Média, nas ciências medievais, depois isso já não servia. E então aquilo que era próprio da transmissão e da repetição passa a ser substituído por aquilo que é próprio do observado. E esta observação levava a conclusões novas. Há uma frase muito interessante também, dos Lusíadas do Camões, os Lusíadas são dali dos anos 60, do século XVI, em que ele, perante esses fenómenos, sobretudo fenómenos físicos ligados aos mares e aos climas novos, tem lá este verso numa das suas estrofes: e digam lá os sábios da Escritura. A Escritura não é a Sagrada Escritura, podia ser a Escritura, mas também podia ser, os velhos tratados gregos, entretanto recuperados no Renascimento. Digam lá os sábios da Escritura que segredos são estes da natureza, porque não cabia. A explicação antiga não cabia e, portanto, um outro método se iniciou, que é propriamente a ciência moderna, nós sabemos isso. Primeiro em relação ao universo, o sistema heliocêntrico a substituir paulatinamente o sistema geocêntrico, e tudo aquilo que estava arrumado ficou desarrumado. E criou-se efetivamente um método novo que a pouco e pouco se foi impondo. Esse método chamou-se a ciência. No século XVII ainda se chamava a filosofia natural, não é? Mas é aquilo que nós, a partir do século XVIII, chamamos mais frequentemente a ciência. E esta repartição entre o mundo da ciência, a experimentação, a observação, o laboratório, a matemática, etc., e aquilo que era mais do domínio do espírito, da literatura, da filosofia, no sentido que lhe damos hoje, as chamadas humanidades, enfim, começaram a diversificar, até ao ponto onde nós estamos hoje, em que a especialização e a repartição dos conhecimentos das metodologias é de tal ordem que já é muito difícil fazer qualquer espécie de síntese. E eu ainda, como andei na universidade, entrei na universidade dos anos 60 e estava na Faculdade de Letras, ainda apanhei alguns dos últimos enciclopedistas. Era muito interessante ouvir, por exemplo, um homem, já ouviste falar, mas já cá estou há mais tempo, possivelmente até se lembram do programa que ele tinha na televisão, do Vitorino Mésio, nas suas aulas de cultura. Era muito interessante, porque ele podia, efetivamente, uma tal gama de conhecimentos gerais e até especializados que podia facilmente andar de um lado para o outro e concatenar tudo. Mesmo um homem muito interessante na história moderna, que era o Borges Macedo, também era capaz de fazer coisas desse género. Um outro homem da cultura, um jesuíta notável, que era o Padre Manuel Antunes, também era capaz de fazer isso, mas já estávamos mesmo ali a ver que não dava mais. Depois, ou era bom nisto, ou era bom naquilo, e enciclopedista já era de outra ordem. Sentia-se, se eles próprios sentiam que eram os últimos. Até há uma anedota no sentido francês, um episódio muito curioso, passado pelo professor Vitorino Mésio, porque andava nesse campo já ainda do enciclopedismo, portanto, do saber universal, que às vezes assim, coisas de pormenor, minudências, já não ligava muito. E uma vez, num exame oral, um aluno percebeu que o Vitorino Mésio não se lembrava lá de um rodapé qualquer, uma nota de rodapé qualquer. E o aluno quis chamar engraçado e virar o exame ao contrário, e passar ele a ser o examinador. Com coisas do género, sou professor com certeza, mas já agora, voltando àquele assunto que nós já mencionámos, como o senhor professor sabe, não é? Naquela obra, o Vitorino começa a ficar incomodado com a história. Está bem, mas diga lá aquilo que ele disse, para dizer. Está bem, senhor professor, mas já agora, aquele pormenor é importante, não é? E a atmosfera começou a ficar pesada, como pode imaginar, não é? Não era um qualquer. O que é que aquele fulano está ali? E o Vitorino mete aqueles óculos de aros muito escuros e muito grossos, volta-se para o aluno com aquelas sobrancelhas farfalhudas e com aquela pronúncia açoriana forte. Assim, olha, senhor, sabe o que é que faz quem não aguenta o olhar da esfinge? O aluno ficou assim perplexo. Sabe o que faz? Vai por trás e conta-lhe os pelos do rabo. Olha, mas isto e acabou-se a conversa. Uma risada geral no auditório. O fulano enfiou a viola no saco, o aluno ficou envergonhadíssimo e ganhou o juízo.
Mas é um pouco o pelo do rabo, o olhar das fins, não é? Aquelas perguntas fundamentais, lembrando a velha Esfinge que estava à entrada de Tebas, não é? E que interrogavam os passantes, não é? E se interrogasse algum, esse algum tinha que dar a resposta certa, senão aquilo acabava mal, não é? E fazia perguntas fatais, não é? As Esfinge que era preciso responder também de uma maneira certeira. Portanto, o olhar da Esfinge, nesse sentido do saber, sabedoria, ou então o pelo do rabo vai por trás, então o pelo do rabo. Esta é, aliás, uma problemática hoje muito forte em qualquer espécie de organização do ensino e do que o ensino seja, e da própria universidade, da interrogação sobre a própria universidade. Porque, como nós sabemos, o conceito de universidade, que é a própria palavra, universidade, universalidade, universal, é daí que a palavra vem, tanto significa o universo, quer dizer, o conjunto dos que ensinam e dos que aprendem, dos mestres e dos escolares, como se dizia na Idade Média, como significa o universo do saber. Esse é que era o ideal da universidade, que a pessoa fosse percorrendo os vários ramos do ensino. Nós temos até uma figura portuguesa, extremamente interessante, que é bem o ideal e a representação desse ideal do universitário medieval. É um homem de Lisboa, chamava-se Pedro Julião, também Pedro Hispano, porque era natural da Península Ibérica, e que estudou em Portugal, depois estudou em Paris, depois estudou em Siena, depois estudou em Roma, e foi fazendo o percurso todo. Começou por aquilo que eles chamavam as artes. As artes, mais ou menos o que chamamos hoje as letras e as ciências no sentido clássico. Depois iam para a medicina, depois iam para as leis e para os cânones, e o ideal era chegar à teologia, que era a última reflexão sobre Deus. E o Pedro Hispano, ou Pedro Julião, ou Pedro Hispano, foi percorrendo todos esses ramos, foi escrevendo muitas coisas, muitos tratados, desde lógica, filosofia, a oftalmologia, tem um tratado de Óculos sobre problemas dos olhos. O tratado que ele fez de lógica foi tão importante que, desde o século XIV até ao século XVII, foi a arte de aprender na generalidade das universidades europeias, de Portugal à Rússia, Súmula Logicalis do Pedro Hispano. De tal maneira que até o Dante, quando faz na Divina Comédia assim, um resumo poético do ideal medieval, põe lá o Pedro Hispano a fulgurar com os seus 12 livros do alto céu do paraíso, do paraíso dos sábios. Esse é que era o ideal. Ele depois foi Papa durante 8 meses, é o único Papa português, que é o Papa João XXI, ali entre 1277 e 1278. Eu tinha sido médico do Papa anterior, tinha gostado tanto da medicina dele que me fez cardeal e ele depois foi Papa. Só que ao fim de 8 meses, lá numas obras do Palácio de Viterbo, caiu a varanda em que ele estava e acabou-se o João XXI. Mas é o ideal de um saber assim, compreensivo, omnicompreensivo, que hoje eu julgo que não é difícil, que é irrecuperável. É recuperável. A complexidade do real é tão vasta que nós não podemos ir por aí. Conheci ainda alguns dos últimos, mas hoje já é impossível. É completamente impossível. Por esse lado quantitativo, mesmo até de relacionamento direto, julgo que é impossível. Bem, a ciência então. E a ciência, quando nós chegamos na Europa Latina sobretudo, ao século XIX, ela muitas vezes é apresentada não apenas como um outro horizonte de saber e uma outra metodologia para esse saber concreto, mas como o único horizonte do saber e a única metodologia que havia de vingar. Isso acontece muito à volta do pai da sociologia, Auguste Comte, em França, que na sua Sociologia traço filosofia, ou filosofia traço sociologia, fala na evolução do pensamento humano em 3 estádios, como ele diz. Portanto, teria havido, enfim, um estádio religioso, primitivo, depois ter-se passado para um estado metafísico, já com uma explicação de tipo filosófico, mas agora a humanidade estava a entrar no seu 3º estádio, que nas suas contas era um estádio definitivo, que era o estádio científico ou positivo da humanidade.
E este positivismo de Augusto Conte está muito, muito espalhado na Europa, repito, sobretudo na Europa Latina, quer dizer, tudo que anda à volta da França, e andava muita coisa à volta da França, nessa altura, em termos de pensamento, de meados do século XIX. Muito, muito e muitíssimo. Aliás, não respeitando bem a própria evolução do Augusto Conte. O Augusto Conte vai depois chegar a uma fase, digamos assim, entre aspas, mística, em que tem uma visão, enfim, mais holística, como agora dizemos, da ciência, em que, enfim, que já anda muito perto daquilo que nós chamamos hoje um New Age. Não é? Portanto, o Augusto Conte vai chegar a essa fase, a certa altura, até vai escrever ao Papa que o melhor era aliarem-se a ciência e a religião para fazer assim uma ciência mística, e até se criaram igrejas positivistas. Portanto, esta lei dos três estados, no sentido puro, duro, não é? Com que aqui foi vulgarizada, mesmo por muitos dos propagandistas da República, não é a última fase do Augusto Conte, mas foi aquela fase que marcou das suas obras fundamentais sobre a ciência, sobre o positivismo como último estado da humanidade. Aliás, é curioso, este rodapé, a bandeira portuguesa, esta bandeira que nós hoje temos, não é? Verde e vermelha, tem a ver com isso. Porque quando foi a Revolução de 5 de Outubro, a primeira bandeira que se arvorou foi a bandeira da Revolução, portanto, a bandeira vermelha, mas depois juntaram-lhe o verde. Lembraram-se que nesta sucessão das idades da humanidade, a idade positiva era verde. Então, por causa deste resquício de positivismo de Augusto Conte, daquele Augusto Conte, a bandeira ficou verde e vermelha. Depois descobriram que verde e vermelha não dá. São duas cores que geralmente não ligam, não é? Felizmente havia no movimento republicano um pintor de grande nomeado, talvez o maior pintor dessa altura, que era o columbano Pordal Pinheiro, e então o columbano, então se vocês querem mesmo que seja verde e vermelha, se calhar chegava a tirar apenas a coroa da bandeira azul e branca. Isso, por exemplo, criou guerras junqueiras. Mas se querem mesmo que seja a bandeira verde e vermelha, lá por causa da revolução e do positivismo, então temos que inventarem qualquer coisa a meio para esbater um bocadinho, isso não liga, né? Espera aí, a Esferar Vilar, do Dom Manuel I, que é assim uma grande chapa amarela no meio, já esbate, não é? E foi assim que apareceu a Esferar Vilar na bandeira da República. E aliás, não é verde e vermelha, tem 5 partes, as 2 primeiras são verdes, as outras 3 são vermelhas, e a meio aquela grande chapa amarela. Bem, como vê, estas coisas acabam todas por se ligar, e eu não quero estar aqui a armar-me num Vitorino Mésio mais. Mas para dizer o quê? Para dizer que a ciência, portanto, o segundo termo que estamos a falar, juventude, ciência e religião ou igreja, a ciência no século XIX latino, sobretudo latino, de tipo francesa, tem muito esta noção dura e endurecida da ciência como qualquer coisa de compacto e estanque e como única abordagem legítima do real. E que depois passava e extravasava para as próprias humanidades. Havia uma incursão deste método assim endurecido e dito científico para as próprias humanidades. E ficam coisas muito curiosas que hoje nos fazem rir, mas que naquela altura moviam muitas pessoas, isto é, a dependência do pensamento em termos estritos, em termos absolutos, da própria fisiologia. Chegava a coisas tão negativas, há bocadinho falei da República, como apanhar os padres a seguir ao 5 de Outubro e fazer-lhes exames antropométricos, sobretudo à cabeça e ao cérebro, para daí tirar conclusões absolutas sobre se era criminoso ou não era criminoso, se era tarado ou não era tarado, porque o próprio formato craniano havia de induzir essas consequências de tipo moral ou espiritual. Coisas que hoje nos fazem um pouco de espécie, não é? Que não respeitavam, aliás, como eu disse, insisto, a própria evolução do pensamento de Augusto Conte. Mas hoje nós não temos, em relação à ciência, este tipo de pensamento, espero eu, que não tenhamos, mas sem dúvida nenhuma que compreendemos mais quer a unidade das coisas, quer a respectiva distinção. Quer a unidade das coisas, quer a respectiva distinção. E não podemos resumir umas nas outras, mas estamos dentro de uma variedade de metodologias conforme os objetos. Não estamos na ciência como estamos na poesia, não estamos na poesia como estamos na arte,
não estamos na literatura como estamos na matemática, enfim, percebemos que o campo do real, da realidade, é muito complexo, sofre várias abordagens completamente legítimas, desde que respondam e enquanto respondem. E, portanto, mesmo o conceito das leis da ciência, enfim, que eu, quando fui para a escola, nos anos 50, ainda me chegava aos ouvidos, não é? Como um método duro, completo, inquestionável, hoje já ninguém toma assim, quer dizer, a comunidade científica hoje vai formulando hipóteses que valem enquanto explicarem a realidade que se atende. E quando não explicarem, outras hipóteses surgem, que devidamente informadas vão funcionando enquanto funcionarem. E nessa altura darão lugar a outras hipóteses. É o que nós temos estado, enfim, a constatar. E hoje é uma velocidade enfim, insuspeitável. Bem, religião. A palavra religião, e ainda antes de igreja, a palavra religião, como nós sabemos, também tem a sua semântica, como tem todas as palavras, e não estamos a falar no mesmo em que falaríamos também há 100 anos. Porque, concretamente, neste campo latino, mais ligado à França e às coisas francesas, ela aparecia muitas vezes ou como um último reduto de coisas antigas e antiquadas, ou como um contraste absoluto e ofensivo em relação às pretensões da ciência. E se nós vemos a literatura de um lado e do outro, da barricada, pode-se falar bem de barricada, que às vezes até eu era fisicamente, da segunda metade do século XIX e da primeira metade, ou pelo menos do primeiro terço, né, do século XX, é isto que nós encontramos. Portanto, uma ciência dura, uma religião dura e, de um lado para o outro, enfim, a deflagração possível. E isto à volta, ainda no século XIX, das teorias do Darwin, depois à volta do pensamento marxista com explicação da realidade, reduzindo a realidade espiritual ou cultural a puros epifenómenos da evolução material e da luta de classes. Em relação aos mais diversos campos, nós encontraríamos essa atmosfera crispada, combativa, de parte a parte. A pouco e pouco foram-se abrindo brechas, quer do lado da ciência, mesmo da ciência agnóstica, quer mesmo da filosofia agnóstica, portanto não feita por crentes, quer do lado da religião. Só para dar alguns nomes, nem preciso ir o Einstein, não é? Com a sua famosa fórmula de que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem religião é paralítica, não vai mais longe, nem anda tão lestamente como pode andar se tiver a mente mais aberta, que nós diríamos hoje, ou a homens como, no campo religioso e teológico, o Teilhard de Chardin, que é importantíssimo, que parte da paleontologia, portanto, do estudo científico mais apurado do que restava de vestígios humanos, sobretudo na China, onde era missionário e virou, como dizem os brasileiros, antropólogo, e depois, a partir daí, o estudo da evolução humana e alargando ainda muito mais no seu desenvolvimento do que supunha, e depois a própria compreensão do cristianismo dentro deste movimento geral da evolução humana, onde ela, na sua visão teológica, era tocada pelo próprio Deus, não de fora, mas de dentro, não quem via de cima, mas como quem de dentro se vai manifestando na própria evolução humana, o fenómeno humano, o meio divino, essas obras fundamentais de Teilhard de Chardin, suas investigações dos anos 30, dos anos 40. Portanto, de lado a lado e de campo a campo, nós encontramos uma visão mais distendida das coisas, que faz com que a religião hoje não seja entendida, ou possa não ser entendida, não é? E é aí que eu obviamente me inscrevo, como o último reduto não sei de quê, ou de um pensamento pré-científico, ou então com uma explicação do real concorrente da ciência, nada disso, mas como um outro campo que tem a ver com o quê? Olha, tem a ver com as grandes interrogações que o ser humano sempre manifestou acerca daquilo a que nós hoje, com linguagem muito existencial, muito do século XX, chamamos o sentido. O sentido, não é? O sentido. O porquê? Os porquês. E então, quando nós estamos aí, e não estamos apenas no campo puramente reflexivo que pertence à filosofia propriamente dita, mas já, enfim, sondamos tudo isto como o desenvolvimento de uma relação com
com algum princípio criador. Aí já estamos no campo da religião. A palavra religião, na sua etimologia mais, parece mais provável, tem a ver com religare. Há outra etimologia que lhe atribui o relegere ou relegere, mas parece que mais provável é o religare. Ou seja, este sentimento pelo qual a pessoa se tenta religar ou ligar a algo ou a alguém que verdadeiramente a escuda, garante, a espere. Nós encontramos um pouco por todo lado manifestações desse género e essas sim, são do domínio da religião. Portanto, não se põe a questão em termos de concorrência com o pensamento científico, ou com o método científico, ou com outro tipo de saberes e de experiências, como são essas do mundo literário e poético, por exemplo, mas a um outro nível, numa outra acessão, que tem a ver com isso, com o sentido da vida, com o sentido das coisas, próprio e alheio, com o significado que pode ter, com esta vontade de se religar na sua experiência pessoal a qualquer coisa de mais amplo, onde também cabem as experiências dos outros. E é por aí que anda hoje o mundo das religiões. Aliás, um mundo tão difuso, chamemos-lhe assim, que às vezes inclui coisas que não seriam, por exemplo, religião no sentido dicionarista ou técnico do termo. É o que acontece, por exemplo, com o budismo. O budismo é sempre considerado, e realmente é, uma das grandes religiões do mundo, mas não na intenção do seu fundador. O Siddhartha Gautama entendia que as religiões, ou seja, na altura, estamos no século VI, VII a.C., que na altura as religiões ainda pertenciam ao reino da ilusão. Na ilusão, as pessoas forjavam deuses, como forjavam outras coisas, como forjavam a própria realidade no sentido duro do termo. E ele entendia que a única maneira de vencer a dor era passar exatamente para o contrário, ou seja, para o sentimento da irrealidade, irrealidade como consistência, da inconsistência das coisas. E quando a pessoa, até do seu próprio eu, se livrasse, aí estaria no seu verdadeiro domínio e despertaria para um descanso que era o não desejo e, utilizando linguagem ocidental, o não ser. Ora, chamar isto uma religião, nós hoje chamaríamos isto mais uma psicologia, talvez, um pensamento. Psicologia enquanto tratado da alma, de pensamento, mas não propriamente como uma religião. O que é certo é que este tipo de afirmações foram absorvidas, como geralmente as afirmações religiosas são absorvidas, por algo que existe, isso sim, muito atávico, muito recôndito e muito atual, que nós aqui no Ocidente costumamos chamar a religião espontânea ou a religião popular. E essa é igual em todo o mundo. É muito curioso isto. Essa é igual em todo o mundo. Eu aqui há 2 anos fui a Lisboa, ao Museu do Oriente, ver uma exposição que lá havia, não sei se ainda existe assim montada, mas estou muito interessado, sobre as religiões do Oriente. Da Índia, da Indochina, da Indonésia, do Japão, da China, com vários placares, com vários objetos, enfim, com explicações teóricas em relação às quais eu já fui mais reticente aqui ou acolá, mas no conjunto muito interessante. E o que mais me interessava, ou me interessou, foi constatar isso que acabei de vos dizer. É que, arranhando o verniz do confucionismo, sobretudo ligado ao culto dos antepassados e à ordem que daí advém, o shintoísmo, o taoísmo, o budismo, os vários ramos do budismo, aquilo a que os ocidentais chamaram o hinduísmo, coisa que nunca passou pela cabeça de um indiano propriamente dito, mas nós, como costumamos de arrumar as coisas e fazer manuais, chamamos hinduísmo. Arranhando tudo isso, sentimentos básicos que têm a ver com o passado e os antepassados e a ligação dos que partem com os que ficam, que têm a ver com a integração da terra, que têm a ver com a garantia das coisas, é igual a do lado. Mas isto também pode ser aqui, sob a capa do cristianismo. E os exemplos, para mim, são diários, não é? Como podem ver, gerindo esta organização, esses exemplos são diários. Nós arranhamos a crosta e essa consistência da religião espontânea é igual em todo lado. É igual em todo lado. Porque já não estamos no século XIX, nem nesses conceitos positivistas
nos leva a uma outra conclusão. Se já não estamos no século XIX, nem nesses preconceitos positivistas, chamaríamos nós, então se reparamos que em todo o lado e sob a capa de todos os ismos, e mais alguns podiam juntar o islamismo, já vos disse o cristianismo, existe muito, fortíssima, essa consistente religiosidade espontânea. Então aí nós temos que ter respeito, porque estamos diante de quê? Da humanidade. Aí temos que ter respeito. E não podemos voltar, certamente, àqueles voluntarismos, alguns muito bem intencionados, mas que deram origem a grandes males, ao século XIX, que era, através de uma ideia, porque nós vemos o que os outros não veem, querermos corrigir a humanidade à força. Isso chama-se ideologia. E é tão irrealista como outras coisas. Portanto, se nós reparamos, repito o que estava a dizer, que há uma realidade espontânea e consistente e que tem a ver com esses sentimentos básicos, que há um bocadinho elenquei, e outros conexos, existe, no fundo da humanidade, nas mais diversas latitudes, desde os esquimós de cima até os esquimós de baixo, então, nós estamos diante da humanidade. E temos que ter esse facto em conta. É o nosso facto. Religião. E agora, cristianismo e igreja. O cristianismo tem uma especialidade na qual nós cristãos nem sempre atentamos devidamente, mas eu quero atentar agora, até para acabar essa parte expositiva, ainda temos um quarto de hora, não é, para poder conversar um bocadinho dentro do tempo que previram. É que o cristianismo, de certa maneira, para não dizer de toda a maneira, o cristianismo fundacional, o cristianismo do fundador, há bocadinho estava a falar do budismo do Buda, não é? Agora falo do cristianismo do fundador, portanto, Jesus Cristo. É uma religião neste sentido básico e geral? Sim, pode-se considerar. Falar do além, da nossa ligação com alguém que nos cria e que nos espera, e que nós, como muitas outras religiões, chamamos Deus ou derivados, parece que é uma palavra indo-europeia que está lá dentro da palavra Deus, de Theos e muitas outras coisas por aí fora, e que significa basicamente luz. Luz. O cristianismo tem isso, com certeza que tem. Mas o cristianismo, basicamente, é uma pessoa. O cristianismo, basicamente, é uma pessoa. Quer dizer, fala-nos de alguém que viveu há 2000 anos numa província remota do Império Romano. Que eles chamavam Judeia, os romanos. Viveu 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Da sua vida, praticamente, o que se conhece, assim, mais em pormenor, se é que se pode falar em pormenor, arruma-se em 2, 3 anos. 2, 3 anos. Que é morto. Isso está dito também por fontes romanas, não por fontes cristãs. Às ordens de um tal procurador romano da Judeia, o Pôncio Pilatos, mas que os seus discípulos, aqueles que persistiram, um pequenino grupo que persistiu, começou a dizer, daí a pouco tempo, que continuava vivo. De outra maneira, mas que estava vivo. E que o facto de estar vivo, e que eles se sentiam vivos, no meio deles, garantia que aquilo que ele tinha dito e que tinha feito era definitivo. O cristianismo é isto. O cristianismo modular é isto. Há uma passagem muito curiosa de um dos livros do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por um tal Lucas, que é meio grego, meio judeu, é filho de meio judeu e pai grego, e isso é importante para fazer a tal ponto cultural. E esse Lucas, que escreve o Evangelho, o terceiro Evangelho, andou há algum tempo no grupo de Paulo. Paulo também é um caso muito interessante, não tinha pertencido ao grupo dos discípulos de Jesus. Era um judeu consciente, teólogo, militante, não gostava do que esses discípulos de Jesus andavam a dizer, que ele tinha vencido a morte, que estava vivo, mas a certa altura Paulo convence-se que Jesus estava vivo. Ele fala disso em algumas das suas cartas, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, também fala disso, e Lucas anda ali na roda de Paulo. E lá no capítulo final dos Atos dos Apóstolos, falando de Paulo, diz que Paulo estava preso às ordens do governador romano, depois lá de uma bulha com os judeus, estava preso. Paulo tinha apelado, como era judeu, mas era cidadão romano, tinha apelado para ser julgado em Roma, por César. Qualquer cidadão romano podia apelar para o tribunal de César.
podia ser apanhado no que é hoje a Turquia, ou no que é hoje Portugal, ou no que é hoje a Alemanha do Sul, do Reno para baixo, se era cidadão romano, e se quisesse fazer isto ou aquilo, não quer ser julgado por César. Sabem, os romanos foram os inventores deste direito universal para se aplicar em qualquer parte indistintamente, e por isso, e o Paulo era cidadão romano. E lá no meio mais olhos, com os judeus, com alguns grupos judeus, ele pertencia a um grupo dos fariseus, né? Ele foi preso. Foi preso e disse, não, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. Quero ser julgado em Roma. E estava em Cesareia da Palestina, que era no Porto, e onde morava também o governador, já não era o Pôncio Pilatos, era um outro, à espera de barco para Roma, para onde depois veio. E a certa altura, repito, esse tal governador recebe lá uns príncipes judeus, lá uns netos do velho Herodes, e disse, olha, eu tenho aqui preso um tal Paulo, eu não percebo bem porque é que ele está cá preso. Ele está cá preso por causa de um tal Jesus, que foi morto no tempo do meu colega Pôncio Pilatos, mas ele teima que está vivo. Isso é o cristianismo. Essa frase de ouro, que está lá no final dos Atos dos Apóstolos, o cristianismo é isto. O cristianismo nasce porque há um grupo de gente que há 2000 anos, quase 2000 anos, afirma que o que aquele jovem, com 30 e poucos anos, disse e fez é definitivo porque venceu a morte. Isto é o cristianismo. E tirado aí consequências, depois começaram a passar a escrito, primeiro contaram, depois começaram a passar a escrito o que é que ele tinha dito e feito, começaram-se a reunir naquele dia em que tinham percebido que ele continuava vivo, segundo eles diziam e atestavam, até morreram por isso. Esse dia passaram a chamar-lhe até o dia do Senhor, que em latim se diz Dies Domini, de onde veio o português domingo. Começaram a pontuar a sua existência com essa celebração dominical e começaram a tirar consequências daí. Então, se é assim que se vence a morte, então é isto que nos interessa. Vamos fazer o que ele fez, vamos lembrar o que ele disse, vamos chegar ao mesmo fim. Isso é o cristianismo. O cristianismo é isto. E daí que, para fazer tal celebração, tal recordação, se tenham reunido em assembleia. Isso é, em grego, a eclesia, de onde vem o latim eclésia e o português igreja. Quer dizer, a eclesia, o grupo, a reunião daqueles que dizem, para utilizar a linguagem de hoje, experimentam que Cristo continua vivo e presente no meio deles, que aquelas palavras não têm 2000 anos, mas são de agora, que aqueles gestos que produziram, continuam a produzi-los hoje. Bem, aquilo tudo que depois aparece no Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento. Alguns são cartas que Paulo escreveu às comunidades, os mais antigos são exatamente algumas dessas cartas que Paulo escreveu ainda nos anos 50 e outras mais tardias, mas alguns escritos de alguns outros cristãos. E depois daqueles evangelhos. A palavra evangelho é um género literário, digamos assim, grego. A palavra é grega, significa uma boa notícia que se dá. O que é que eles chamavam o evangelho naquele mundo que falava grego? Era chegar a uma cidade e dizer, por exemplo, agora o nosso imperador é fulano e não sei o quê. Isto era um evangelho. Isto, em princípio, isto era uma boa notícia que se dava, era uma boa nova. Né? Em princípio. Ou então morreu aquele que fazia isto e aquilo e agora vem um que este é que vai ser. Isto era um evangelho que se contava. Então eles chamaram o evangelho à história de Jesus, porque achavam que melhor boa nova não havia. E claro, contavam aqueles acontecimentos de Jesus que estavam na memória, nas primeiras gerações, aquilo era tudo oral. Não é? E depois, a partir dos anos 70, passaram a escrever esses 4 evangelhos que nós temos. Apareceram outros que de vez em quando aparecem aí, não é? Este aqui é verdadeiro, agora aparece um evangelho segundo Tomé, ou segundo Filipe, que geralmente são evangelhos de um período um pouco posterior, geralmente século II, século IV, de uma outra corrente que por ali andou e que se misturou muito com os cristãos primitivos, embora fosse mais larga do que os cristãos primitivos, que eram os gnósticos, a gnose. Naquele mundo do século I para o século II, aquele mundo greco-romano, difunde-se essa chamada gnose. Gnose é uma palavra grega que nós podemos traduzir por conhecimento. E basicamente dizia isto, está nas antípodas do que Jesus disse e fez, que era, aí aproximavam-se um pouco do budismo, um pouco. E depois distanciam-se muitíssimo. Porque eles diziam basicamente isto: o mundo, esta realidade que nós vemos, é o mal.
Isto não foi criado por Deus, isto foi criado por antideus, por um demiurgo, que fez tudo ao contrário, e que cativou os nossos espíritos nesta matéria terrível. Então, o que é preciso é que nós, cada vez mais, nos despamos desta roupagem material e deixemos que as nossas centelhas divinas se libertem e se juntem àquele todo espiritual de que nunca deveriam ter sido separados. Este é o pensamento gnóstico, é o sentimento gnóstico. E então, depois formavam escolas para ensinar como é que isso se fazia, não é? Como é que a pessoa se podia ir, digamos, espiritualizando. Mas isto está nas antípodas do cristianismo. Porque aquilo que os discípulos de Jesus Cristo concluem é exatamente o contrário. Não, a matéria é boa. Então, se o próprio Deus se fez carne, como é que é má? Se o próprio Logos, portanto, Deus, enquanto pensamento e enquanto comunicação, se comunicou na carne, se fez carne, se fez humano, diríamos nós hoje, como é que a matéria é má? Portanto, mas muitos desses outros evangelhos, também chamados apócrifos, escondidos, etc., ou não escritos, são evangelhos gnósticos, e basta lê-los para perceber logo que aquilo não tem história. São geralmente ditos, são sequências de Jesus disse, mas não há história, não há parábola, não há uma palavra em ação. Está nas antípodas do cristianismo. Apareceram nessas comunidades gnósticas antigas, mas aquelas comunidades que se consideravam, que nós consideramos, verdadeiramente herdeiras daquilo que Jesus Cristo tinha dito e feito, rejeitaram esses relatos. Não, isso não é o que nós sabemos e o que nós ouvimos dos primeiros discípulos. Nasce assim a Igreja. E eu concluo desta maneira, já tendo falado de tanta coisa, que era juventude, era ciência, era igreja, eu tive que meter religião pelo meio, para, de certa maneira, nós percebermos onde estamos agora, e eu julgo, isto assim é mais conclusivo, até para ser bonito, não é? Eu julgo que nós estamos agora, sobretudo aqueles que, de um modo ou de outro, nos referimos a Jesus Cristo, e nos referimos centralmente a Jesus Cristo, porque isso é que é ser cristão. Eu tenho muito respeito pelo pensamento, e gosto de ler os textos budistas, mas é como cultura geral. Não me refiro ao Buda, nem acho que o que ele propõe seja a salvação. Mas, enfim, com todo o respeito pela sua obra, pelo seu trabalho, só por respeito, conheço, já li o Alcorão, tenho o meu Alcorão mais sublinhado que a minha Bíblia. Maomé dizem que ele disse e que ele relatou, assim tudo inteirinho, de cabo a rabo, tudo recitado, lá de um livro dourado que ele viu no céu e que passou a escrito. Muito bem, é um gênio, criou a nação árabe, criou o árabe linguístico, fez um povo, é um gênio religioso e político notável, não tenho dúvidas da sua sinceridade, mas não é para mim uma figura central. Não é uma figura central, porque, falando muito de Deus, e não falo de outra coisa do princípio ao fim, fala-me de um Deus que, sim senhora, pode ser compassivo e clemente e misericordioso, como vem no princípio do Corão, mas não quer misturas. Eu gosto mais de um Deus com misturas, como tenho em Jesus de Nazaré, que é um Deus que fosse menino, que crescesse, que aprendesse, que tivesse fome. Esse é um Deus que me serve mais. Não é? Portanto, é-se cristão quando, dentro de toda esta variedade de propostas religiosas, filosóficas, místicas, que eu obviamente não julgo no sentido de dizer que uns são bons e outros são maus, mas reconheço, é cristão quando a figura de Jesus Cristo, o seu trabalho, o que ele fez, o que ele disse, e que é transmitido nesse veio central da tradição cristã, passa a ser central para mim. Ao ponto de eu, a partir daí, também equacionar aquilo que faço ou deixo de fazer, a maneira como estou com os outros, aquilo como diz o nosso povo, e que é a moral cristã na sua melhor definição. Diz-me com quem andas, dir-te a quem és. Quando isto é central, nós estamos a falar de cristianismo. Quando isto é decorativo, quer para essa religião atávica e geral, não é? Com sentimento de segurança do cristianismo, uma religião cujo fundador morre numa cruz a gritar meu Deus, que me abandonaste, como segurança não é grande coisa. Ou então a segurança é outra coisa. Dá-me ideia que sim. Mas quando se tem a pessoa, Jesus, como central
para este diálogo profundo, que nós chamamos de religião, o porquê, o significado que as coisas podem ter, mesmo quando parece que não têm significado nenhum, e quando o diálogo com a sua tradição, com o que disse, com o que fez, na sua transmissão eclesial, portanto, a comunidade dos discípulos, com todas as suas tropeções ao longo da história, me transmite, então eu estou no cristianismo. E devo dizer que à beira de completar 64, ou como diz o professor Daniel Serrão, já com 65, que se deve contar a partir dos 9 meses antes de nascer. No outro dia, vi uma conversa do professor Daniel Serrão, eu tenho 84? Não, eu tenho 85. Faço 84, tenho que contar 9 anos, já estou nos 85. Bem, sem pressa, não é? Até esta idade, dizia, ainda não encontrei nada melhor no mercado. Embora esteja atento, não é? Esteja atento à publicidade, não é? E vê-se muita gente. E muito mais não vos posso dizer, porque o que é que há mais do que isto? Assim, essencial, há aquilo que também passa pelas vossas vidas. Não é? E pronto, eu creio que depois nós conversamos mais um bocadinho, tenho que parar aqui. Está bem? Obrigado. Muito obrigado por esta partilha fantástica, recordando-nos, se calhar não todos, mas alguns de nós lembram-se das palestras na televisão a preto e branco do professor Vitorino de Mesa. Charlas linguísticas. Não, se bem me lembro. As charlas linguísticas era de outro que tal, que era o padre Raul Machado, e ainda foi antes. Se bem me lembro, eram as palestras do professor Vitorino de Mesa e desse saber global que chegou muito próximo de nós, não vai assim há muitos anos, que faleceu na Faculdade de Ciências, com 95 ou 96 anos, o professor Joaquim Santos Júnior. Como bem explicou o Dom Manuel, o professor Santos Júnior começou por ser agrónomo, médico, biólogo e acho que parou por aí. Não chegou a outra dimensão do que falou. E eram realmente figuras absolutamente notáveis desse saber imenso e as transformações que tudo isso sofreu. Eu vou abrir tempo para quem entender por bem colocar algumas questões ao Sr. Manuel. Eu deixava quase uma pequena nota nesta ligação dos jovens à ciência. A minha geração ainda passou claramente por esses termos que usou, a meninice, a mocidade, a juventude. Depois, de certa forma, as famílias entendiam, para quem frequentava o ensino superior, que apesar de tudo era uma minoria, muitos dos meus colegas de escola primária não poderam sequer estudar, mas havia uma espécie de carta de alforria ali aos 22, 23 anos, e a minha questão é a sua percepção enquanto bispo é que a maioria das famílias percebeu que isto mudou e que passou para um ponto mais distante, ou seja, que esta fronteira de um certo corte com a juventude no final da primeira fase de estudos superiores, ela foi completamente deslocalizada, não tem hoje as regras que tinha ainda há alguns anos atrás, ou ainda há muita gente à procura de perceber isto? Esta era uma questão e agora pedia-lhes que quem assim quisesse, entendesse colocar mais alguma questão para que o Sr. Manuel possa responder em conjunto. Se alguém quer... Ricardo, por favor. Sr. Manuel, a minha tentação é talvez dar um bocadinho mais de tempo de antena e por isso ia talvez desafiá-lo a retomar o seu pensamento num ponto. Primeiro, gostava de dizer que gostei especialmente da forma como enquadrou a ciência e como a mais jovem das religiões, talvez tenha terminado de uma forma positiva, sem nenhum tom de ameaça, por um lado, mas por outro também há que reconhecer que a dado passo o relevo que tem sido sucessivamente dado à ciência toma um papel muito observador dos nossos dias e esta universidade contra isso luta, ou pelo menos contra isso se propõe lutar, mas convenhamos que não com total sucesso. Isto foi um ramo que se abriu, se separou do tronco e que pode regressar. Que visão é que tem sobre este tema? Eu até posso juntar as duas nestes termos em que vou desenvolvê-las. A primeira pergunta era se os pais se percebem dessa mudança dos filhos.
Eu julgo que hoje perceber, sejam os pais, sejam os filhos, sejam os avós, é muito difícil a qualquer um. Há uma palavra que se pode ajustar mais e na melhor das hipóteses. Não é perceber, é aperceberem-se. Aperceberem-se. Porque perceber, eu hoje não sei o que é que nós percebemos. No sentido forte do termo, paredes meias com interpretar, com compreender. Vamos lá ver, se nas próprias ciências físicas, chamamos-lhe assim, e por isso, da realidade como ela se manifesta, física vem de physis grego, é aquilo que se manifesta. É a versão grega da natureza latina. Não é? Natureza, natura, é o que nasce. Física, physis, é o que aparece. Não é? Portanto, o que se manifesta. Mas o que se manifesta delimitadamente nos vários campos e nos vários setores da realidade, se mesmo aí, enfim, hoje em dia, os físicos e os astrofísicos às vezes parecem mais metafísicos, né? E é muito interessante ouvir alguns deles a falar, né? Já é pura metafísica, né? Porque a própria matéria, o conceito duro da matéria e da realidade, onde é que ele está? Se tudo isto se reduz à luz, à energia, a calor, quer dizer, o que é a realidade, né? Tudo isso já está muito ultrapassado naquele sentido fixo que tinha. Quer nesse campo da concepção da realidade física, quanto mais na concepção da realidade psicológica e sociológica, como no campo da juventude, dos desenvolvimentos da juventude, ou de qualquer outra fase da vida humana. Só para vos dar uma ideia, não, que já têm, com certeza, mas não sei se aperceberam suficientemente dela. É como uma cidade como a portuguesa, nós hoje começamos a ter uma faixa etária a exigir um outro tipo de contemplação tão grande ou maior do que a da juventude. Estou a falar do terço da população portuguesa com mais de 60 anos. E que não está cá de mal aviada, porque pode estar até aos 90 e mais. Mesmo que não seja o Manuel Oliveira, não é? Portanto, nós hoje é mais percebermos do que perceber. Mas o apercebermos já não é nada mal. O apercebermos que há ali uma problemática já não é nada mal. Agora, isto leva-nos a uma outra coisa. Uma compreensão evolutiva da realidade. E a realidade, infância, adolescência, juventude, idade adulta, o seu contorno familiar, embora hoje, enfim, o próprio conceito de vivência da família tenha as suas especialidades que não eram as de há 50 anos, não é? Mas tudo o que seja contorno, tudo o que seja acompanhamento escolar também, o papel das universidades, antes, durante e depois da vida escolar propriamente dita, né? A sua ligação à sociedade, isto hoje tem que ser tudo muito mais complexo, muito mais em rede, para nós percebermos todos os fatores que estão em jogo. Se é que alguma vez conseguimos percebê-los todos. Eu julgo que a universidade hoje, e voltamos a esse ideal universitário, está muito mais no universo que pensa em conjunto do que na universalidade do que cada um de nós consegue reter. Eu explico, não é? Portanto, coisas deste género, logo nos primeiros anos da universidade, e depois durante o tempo todo, e depois, já na vida profissional, alguma ligação que se mantenha ao local onde se estudou e que continua a fazer propostas de pós-graduação, mesmo que não seja sistemática, isto já é fundamental se nós nos quisermos aperceber da realidade. Nós, eu estou a dizer nós, não é comprar essa percepção da realidade. Olá. E nem precisamos ir para a universidade. É na vida em geral. Hoje em dia, qualquer cidadão português, desde o que tenha que fazer trabalhos científicos, fazer escritos apurados, e corrigir provas, e fazer testes e teses, não sei o quê, qualquer cidadão português tem que gerir, teria que gerir, para ser verdadeiramente o sujeito da sua vida, teria que gerir e digerir muito mais informação diária do que, como eu vos disse há uma hora, o meu pai teve que gerir durante décadas no princípio do século passado. Há bocadinho estávamos a falar, ainda antes de ir para aqui, dos e-mails e da caixa de e-mails e de como é que nós tratamos os e-mails e do que é que serve hoje a comunicação, mesmo eletrónica e por internet. Serve o que serve, porque mesmo se nós a abrirmos, fica na voragem geral de informações, não é? e de alusões, e nós não as digerimos, nem trabalhamos com ela.
Hoje a subjetividade está realmente em causa. Bem, as pessoas ficaram muito alarmadas aqui há meses com aquele caso Murdoch em Inglaterra e o controle da comunicação e não sei. Mas já há muito tempo que se dizia que a percepção com que nós acordamos todas as manhãs do mundo, para não dizer aquelas últimas notícias que vemos nos noticiários da meia-noite ou da uma hora, que dão assim um resumo e as primeiras páginas dos jornais do dia seguinte, e ficamos com a ideia de termos uma ideia geral, nenhuma. Temos a ideia que meia dúzia de grandes agências de informação mundiais, de meia dúzia de Murdochs, que temos que isso dizia, agora, não é? Decidiram que vai ser a nossa ideia do mundo no dia seguinte. Nossa, dos políticos, dos gestores. Escolhendo estes dados, não ligando àqueles, valorizando isto. E no mundo da moda, agora o Lipovetsky, que o último livro dele é exatamente sobre a moda e sobre o luxo. É talvez o estudioso mais sugestivo da chamada pós-modernidade ou ultramodernidade. Não é? É sobre a moda, o luxo, aquilo que nós chamaríamos supérfluo, e passa a ser determinante. Aqui foi há uns 20 anos, com outros que estávamos a estudar estas coisas, reparámos que as centrais da moda tinham decidido que no próximo outono toda a gente havia de gostar como é que era? De roxo e verde. Ainda era pior que a bandeira portuguesa. De roxo e verde. E efetivamente, houve uma série de roxo e verde por todo o lado que nunca se tinha visto. Roxo e verde. Bem, hoje as coisas são realmente muito complexas. Mas em relação à sua pergunta, ao seu ponto, na percepção que os pais têm das novas gerações, se eles tiverem tempo para parar, percebem. Se eles não tiverem tempo para parar, sofrem. Porque isso vai-lhes chegar. Vai-lhes chegar. Se tiverem tempo para parar e para conversar e para refletir e enfim, ter o conjunto dos elementos, ou pelo menos vários elementos, para formarem a sua opinião, podem tanto quanto amparar. Mas se não, se estão na voragem do dia-a-dia, chama-se com o que é preciso fazer amanhã, o que se fez ontem e tal, toca andar, como dizem os italianos, campo a cavalo, que leva a cresce, não é? Vamos para a frente, toca andar. E depois sofrem o impacto da realidade, que às vezes é extremamente agressiva, porque as pessoas não estão prevenidas, é assim, mais ou menos como quando nós somos assaltados por uma doença súbita, não estamos à espera, e depois aguenta-se o que houver dentro para aguentar. O tal fundador do cristianismo, na cruz, é que conseguiu aguentar o próprio abandono. Mas isso é preciso ter consistência. E isso vem muito da companhia, da conversa. Toda a minha vida sacerdotal tenho acompanhado, e eles acompanhado a mim, equipas de casais. É muito curioso, porque nas mais antigas, agora todos a batizar, qualquer dia já estão a casar dos netos, das equipas que começaram há 30 e tal anos, não é? E o facto de todos os meses, com aqueles pais, com aquelas mães, conversas, primeiro eram bebés, depois eram adolescentes, depois eram jovens, depois casaram, depois profissão, depois desemprego. É muito interessante. Mas porquê? Porque eles todos os meses se reúnem, todos os meses conversam. Todos os meses vão partilhar de ideias. Aqui resulta, ali não resulta, aquele não percebe, mas o outro já percebeu, conta, conversa. Não é sozinho, mas em qualquer campo. Em qualquer campo. O que é lá o Montaigne, o Descartes, ou mesmo o Lutero, lá na sua torre, a criar um mundo. Está bem, está. Portanto, é tudo muito mais complexo. Corre-se o risco, vejam bem, corre-se o risco de um certo neognosticismo. Mais ou menos New Age, que anda por aí, que é o gnosticismo vulgar, que é, está bem, então se é assim, tudo isto acaba por ser muito irreal. Se tudo se anula e se contradiz umas coisas às outras, tudo isto acaba por ser muito irreal, e então vamos fazer assim uma espécie de cocktail variável. Hoje um bocadinho de OVNIs, fica bem, um bocadinho de ET, mais um bocadinho de cultos orientais, geralmente traduzidos na América do Norte ou no Brasil, mais um pouco de danças tribais, mais um pouco de Nirvana, porque realmente nada é nada. Portanto, no fundo, nada se leva a sério.
no fundo, esse sentimento de estranheza do real e de insignificância do real é a base do sentimento gnóstico. Vamos saindo. Alguns grupos até já têm querido antecipar a saída. De vez em quando lá umas notícias assim, um bocadinho macabras. Aceita não sei o quê, que resolveu que a melhor maneira para ir desde já para outro planeta, que há não sei quanta galáxia, era matarem-se todos juntos. Mas não é preciso chegar a esses extremos, mas são sinais. São sinais. Isso depois tem a ver, no campo da primeira instituição. Porque é a primeira instituição? Porque é aquela que se tem que instituir minimamente para garantir vida, não é? Que é a instituição familiar, esta itinerância, esta vagabundagem, para utilizar termos de Lipovetsky, não é? Pelo ser, pelo parecer, pelo sentir, pelo não sentir, pelo consentir, pelo dissentir, é complicado. É complicado. Mas não pode ir lá logo pelo direito. Tem que ir lá pelo encontro. E depois, a partir do encontro, continuar e tal. Como se diz, ganhando confiança, ultrapassando e tal. Manuel, e a professora Margarida, que é mentora das nossas tertúlias, penso que quer encerrar este debate com uma última questão, foi isso que eu percebi. Ainda por cima, Margarida quer dizer pérola, não podia ficar Assim, pérola é comigo mesmo. Vamos dar esse direito. Eu queria só ouvir os seus comentários relativamente à alienação que estava a falar há bocadinho, e que eu sinto que os jovens, se é que se pode falar de tendências, mostram neste momento, tanto em relação à ciência como em relação à religião. E gostava de ver qual é a sua leitura em relação a isso e o que é que essa tendência nos poderá trazer. Eu julgo que é a consequência disto que eu estive a dizer. Hoje em dia, qualquer jovem capta mais, com toda a aparelhagem que tem ao seu dispor, capta mais informação, contra-informação, diversão, do que eu captei há 10 anos, nos anos 50, 60, é óbvio. É natural que isso crie o quê? Crie um certo sentido de irrealidade. Porque se tudo é tudo, nada é nada, não é? E se nós temos que conviver com tanto contraste a todos os níveis, então o melhor, entre aspas, pode ser não levar nada a sério. Porquê que, ou melhor, como é que se pode sair daí? Quem sou eu para dizer isso, mas parece-me, fruto de tanta conversa diária com tanta gente e com tanta observação e com tanta experiência alheia. Chega-se ao todo pela parte. E a parte pode ser uma boa experiência letiva ou de investigação do assunto onde, devidamente acompanhado, ele ou ela realmente se empenha. Ganhe o gosto. Havia um filósofo português, o Fernando Gil, que se chamava isso inscrever-se. Não ser apenas espectador. Isto agora sou eu. Dou-lhe um exemplo. Aqui há dias estive com uma jovem, 30 anos, acho que jovem, da zona de Oliveira das Meias. E ela, na sua adolescência, 16, 17 anos, quis estudar não apenas ciências médicas, mas meteu-se na cabeça, possivelmente por alguma ligação familiar, algum problema familiar, que havia de contribuir e havia de dedicar a sua vida para descobrir a cura da doença de Alzheimer. Bem, ela foi contando a história e, pronto, e foi por aí fora, fez um belíssimo curso, arranjou notas lá para cima. Depois está aí numa universidade, a certa altura foi preciso, concorreu para um laboratório inglês de estado de ponta e está lá satisfeitíssima, continua a dizer que é de Oliveira das Meias, porque vem cá de 15 em 15 dias, não abdica, porque ao mesmo tempo está na paróquia, não sei o quê, com low cost. Mas está, aquela moça, na sua adolescência, fixou-se em qualquer coisa que não largou, que a seduz, que se empenhou e vai tudo adiante. A mesma coisa nas relações. Se nós temos relações, passa a expressão toque e foge, não é? Nunca ninguém se liga a ninguém. Agora, se nós temos alguma ligação em que, sobretudo, à volta de uma causa comum, isso depois consegue vencer obstáculos. Isso depois vai para a frente, porque nós descobrimos que cada pessoa é um mapa mundi que nunca mais acaba.
Nenhum de nós acaba. E que só com o tempo é que se consegue descobrir, como o próprio, reflexamente. Mas para isso é preciso ter relações positivas, é preciso ter gosto e ganhar o gosto de investigar e de aprofundar, é preciso ganhar, como se dizia nos anos 60, militância. Portanto, se estou num grupo, se estou num partido, se estou num clube, eu esforço mesmo. Pronto, e é os fins de semana, e é os princípios de semana, e é as noites. E inscrever-se, como diz o Fernando Gil, deixar de ser um espectador. Mas é difícil, porque toda a nossa vida está feita em termos de espetáculo. Não é? Está feita em termos de espetáculo. E somos induzidos ao espetáculo. Ao sofá, à internet, aqui há uns anos era a televisão, agora obviamente a internet, ao espetáculo, ao chão. Nós estamos ali e ficamos muito espectadores e muito limitados. Outro dia ouvi um sabedor de muita coisa dizer que, por exemplo, a atração quase hipnótica por aqueles ritmos afro que depois com a música pop se estenderam a partir dos anos 60. Se fossem ao Rock in Rio em Lisboa, ouviam durante uma semana. O que é que isto tem a ver? Dizia lá o tal entendido, que anda lá entre as psicologias e as sociologias, que é muito simples. Todos nós temos a nostalgia desse som, que foi o som que nós ouvimos durante 9 meses, que é o coração materno. Esse foi o som que nós ouvimos 9 meses. Desde que começámos a ouvir, foi o som que nós ouvimos. Portanto, desde esse som nós ficamos anestesiados e então com pouca luz estamos outra vez no útero. Não é? Estou a passá-la como ele a passou. É capaz de ter alguma razão. Mas, ou seja, não nos destacamos. Não nos inscrevemos. A não ser que haja um ambiente propício a isso. Olha, isto tem tudo a ver com o desafio que se faz às universidades em termos de inovação, de criatividade, tem tudo a ver com isto. Ou seja, cada aluno que entra aqui, concretamente nesta escola, como é que é estimulado e acompanhado para se inscrever, para se comprometer, para ter um plano, para ter um projeto. Como é que um professor, numa aula, um por um, tem tempo para os conversar, com as famosas tutorias. E depois os grupos, as ideias. Hoje julgo eu que é prioritário. Porque senão ficamos completamente atordoados e levados por meia dúzia de morlocos. Completamente. Que decidem o que é que vai ser importante amanhã para o mundo se preocupar ou para o mundo desejar. Ou para o mundo comprar. Muito obrigado. Desculpem, só lembra-me o hino da mocidade portuguesa, que dizia assim: levados, sim. Levados, sim. Levados. Até ao Parque da Cidade, onde era o acampamento, que ainda frequenta a cidade. Sr. Manuel, uma vez mais, muito obrigado. Tive todo o gosto, para mim também foi fantástico.